Eu estou aqui no estúdio com 3 convidados para um debate sobre autismo e literatura. A Denise Aragão, que é uma das fundadoras do grupo Mundo Azul e autora do livro Eu, Meu Filho e o Autismo, uma jornada inesperada. O jornalista Luiz Fernando Viana, que escreveu o livro Meu Menino Vadio, Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho. E a Rafaela Poggi, que é desenhista e autora do livro Fairy Rainbow e está dentro do espectro do autismo. Para começar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho qual foi a inspiração para escrever e fizesse um breve resumo do livro, começando por você, Denise. Então, eu comecei a escrever num blog na internet, mas como se fosse uma espécie de desabafo, né? Começando a narrar uma espécie de pós-diagnóstico, a primeira década do diagnóstico do João Pedro. E, para minha surpresa, esses textos tiveram muitas visualizações, as pessoas começaram a se identificar muito, porque eu percebi que mudavam os personagens, mas a história era a mesma, porque as pessoas se viam naqueles relatos, né? E eu fiquei surpresa e aquilo começou a me dar um gás, começou a me alimentar aquelas histórias. As pessoas falavam, poxa, mas eu estou me identificando, parece que você conheceu a minha história, parece que você leu o que eu passei. E eu falei, caramba, então as pessoas gostam do que eu escrevo. De alguma forma, as pessoas dizem, poxa, essa mensagem veio num momento que eu precisava da minha vida, foi positivo o que você escreveu, de alguma forma me ajudou. E eu falei, se pode ser útil para alguém, se essa mensagem pode vir num momento em que aquela pessoa está precisando, então eu vou continuar escrevendo. E aí, em determinado momento, surgiu a ideia, por que não um livro, né? Por que não transformar isso num alcance maior? Foi dessa forma que as coisas foram acontecendo e surgiu a ideia do livro. Bacana. Você, Luiz? Assim como no caso da Denise, eu fiz um blog também sobre meu filho Henrique, quando o Henrique tinha 6 anos, e aí percebi 2 coisas. Uma, a importância, claro, da gente falar mais do autismo, né? Um tema que hoje é um pouco mais conhecido, mas quanto mais se falar, melhor para a sociedade entender, né? Então, achei que um livro poderia, em algum momento, ser importante. Depois, a particularidade da história do meu filho, foi morar com a mãe na Austrália, então, essa distância dele em relação a mim gerou outros sentimentos, outras dificuldades. Achei que essa particularidade poderia ser interessante no livro. Como eu sou jornalista e vivo de escrever, a maneira mais interessante era organizar isso num livro. Mas deixei passar um tempo, quer dizer, 10 anos depois de eu fazer aquele blog, é que o livro saiu, porque eu acho que um distanciamento também é importante para a gente refletir sobre as coisas e tentar organizar um pouco as ideias. E você, Rafaela? Você escreveu um livro chamado Fairy Rainbow. É sobre o que esse livro? Sobre uma garota chamada Danica, que descobre que é uma descendente de fada do arco-íris e tem a missão de proteger os 2 mundos, o mundo dos humanos e o mundo mágico das 3 irmãs bruxas mais. Fadas são seres espirituais mitológicos que escolhi. E o arco-íris, que eu pesquisei, o arco-íris aparece quando a mistura de sol e chuva, que é um fenômeno natural. Que é isso que cria a Fairy Rainbow. Fairy significa fada e Rainbow é arco-íris em versão inglês. E quando eu tinha 15 anos, eu descobri o mangá da Turma da Mônica, jovem, que é o estilo mangá, que eu gostei muito e comprei o primeiro mangá quando eu tinha 15 anos. Como você se sente? Bom, me sinto transportada pro mundo imaginário que criei. E quando você descobriu que você queria ser desenhista, por que você escolheu essa profissão? Bom, eu escolhi a profissão porque sempre desenhava, gostava muito de desenhar, na minha época. Desde criança? Desde criança, eu assistia os filmes da Disney no videocassete. E aí você desenhava os personagens? Desenhava personagens, desenhava muito. Personagem, cenário. E aí como é o seu processo criativo? Como você desenha? Bom, eu desenhava sempre primeiro a cabeça, depois o corpo, aí depois eu coloquei a descrição da personagem, do nome, a idade, cidade, as características. Você se expressa através dos seus desenhos? Me expresso. E também eu me inspirei em alguns animes, tipo Sailor Moon, Tokyo Meow Meows. E eu peguei o iniciozinho do conto de fada chamada Polegarzinha, que é Hans Christian Andersen.
Como foi a sua trajetória artística? A minha trajetória artística primeiro escrever uma historinha básica, depois criar o personagem, aí depois eu pego a folha de papel dupla e grampeio, aí faço desenhos e faço desenho direto. Porque eu pegava lápis, borracha, régua. A régua que me ajudava a fazer uns quadros. Virão mais livros por aí? Uhum. Qual vai ser o tema? Você já pensou nisso? Bom, já está pronto o Epic Alice, só falta divulgar. É sobre o quê? Sobre o menino que entra no mundo de 5 temas de histórias diferentes, tipo piratas, fantasmas, mundo medieval, de fantasia, de ficção científica e outro, misturar tudo. Também vai ser desenhado através dos mangás. Legal, estou curiosa para ver. Luiz, eu achei o seu título muito curioso. Histórias de um garoto autista e um pai estranho. Por que estranho? É porque eu não queria tratar o Henrique, o meu filho, como alguém fosse uma espécie de objeto, que eu fosse falar da vida dele como se eu não tivesse nada a ver com aquilo. Então, na verdade, ele é resultado de muito do que eu sou e eu também virei resultado do que ele é. Então, muitas das coisas que aconteceram na vida dele, inclusive ir para o exterior e coisas complicadas da vida dele, tem um pouco a ver com a minha vida, com decisões que foram tomadas, com caminhos até sentimentais que não deram muito certo. Então, na verdade, a minha estranheza se reflete na dele e a dele se reflete na minha. Então, a história do livro é um pouco a história de nós dois, né? Eu não queria que fosse um livro sobre ele sem que eu tivesse presente. E aí eu assumo, digamos, as minhas responsabilidades, me ponho a cara a tapa um pouquinho. E eu acho que eu sempre quis fazer o livro dessa maneira sincera, dentro do possível. Ele está com que idade agora? 17. E você, Denise? Como é que o teu filho reagiu quando soube que ele era o tema de um livro? Então, o livro foi publicado em dezembro de 2016, né? O João ficou sabendo, né, efetivamente que ele tinha autismo agora em agosto último, né? Como foi a reação dele? Ele vinha construindo, né? Ele sabia que ele tinha uma questão, né? A gente, na verdade, deixou que ele construir, foi um caminhar, né? Então, ele sabia que era diferente, né? Ele já vinha perguntando. A primeira pergunta que ele fez há quase 2 anos atrás era se ele tinha algum problema. E aí a gente desconstruiu isso. Não deixou ele internalizar isso como um problema, porque ele começou a perceber por que eu vou na fono, por que eu vou a psicólogo. Isso com que idade, Denise? Ele tinha uns 11, 12 anos quando começaram a surgir as primeiras perguntas, né? Que ele começou a ver na escola, por que eu tenho mediadora e meus amigos não? E aí a gente não deixou ele internalizar isso como um problema. E aí colocou, não, é uma diferença. E aí ele veio caminhando, a gente deixou que ele viesse caminhando, né? E a gente sabia, estava muito próximo, né? Dessa consciência. Exatamente. Né? Então, ele estava já com todas as peças, já estavam encaixadas. Então, ele já sabia que ele tinha uma questão, ele só não sabia o nome dessa questão. Muito embora ele participasse de todas as caminhadas, toda essa movimentação em prol do autismo, ele participava. Ele só não tinha ligado ainda uma questão à outra. E aí ele chegou e fez uma pergunta e a gente falou, não, as pessoas com autismo agem dessa forma. E aí então eu sou autista, eu tenho autismo, é exatamente isso. E quando ele soube do livro? E aí ele ficou muito feliz com o livro e foi interessante porque ele estava participando de um projeto com a psicopedagoga dele, ele tinha lido o Diário de um Banana, né, algumas edições, e de uma forma dele trabalhar algumas questões comportamentais dele, ele estava escrevendo um projeto com a psicopedagoga dele, que era uma espécie de diário dele, e ele vinha escrevendo. E, por coincidência, culminou com o lançamento do meu livro. E aí ele ficou muito feliz e falou, eu também quero lançar um livro. E eu vou lançar um livro, o Diário do JP. Posso lançar um livro? Eu falei, pode, mas só que ele tinha escrito umas 30 folhas. Eu falei, mas um livro precisa de muito mais do que 30 folhas. E agora ele tem noção de que o livro que eu lancei, né, de que ele sabia que ele tinha, né, que ele era um dos personagens. E agora ele já tem
uma compreensão maior, né, que ele tem essa questão. E, de alguma forma, isso assim, me emociona, né? Ano passado, quando ele pegou o livro em mãos e quando ele leu, eu não vou negar, foi forte para mim, né? Vê-lo lendo o título e, assim, saber de que, assim, que era fruto de uma década que a gente viveu junto, assim, foi muito emocionante. Eu imagino. Luiz Fernando, e o seu livro? Como as pessoas reagiram? Tanto as pessoas que têm alguém com autismo na família, quanto as pessoas que não têm. Para as pessoas que não têm, eu acho que é mais fácil, enfim, elas acham que o livro é legal e aprendem um pouquinho sobre autismo. Para as pessoas que têm, eu não tenho recebido queixas, mas eu desconfio um pouco disso, porque eu acho que, como o livro fala também dessas dificuldades e de que ter um filho autista traz muitos desafios para a gente, eu acho que deve ter gente que se incomoda um pouco. Por outro lado, eu acho que tem gente que se identifica. Eu tenho recebido algumas respostas de gente que gostaria de ter dito alguma daquelas coisas e nunca disse, porque você se confronta um pouco com a nossa formação, até um pouco cristã, de que você tem que glorificar, que o filho é uma coisa abençoada. E eu, no momento, discuto o amor que eu tenho pelo Henrique, mas discuto todas as dificuldades que significa criá-lo, sem falar dessas dificuldades em torno da vida dele. Eu fico muito distante dele e tudo. Então, eu acho que falar de algumas coisas que algumas pessoas não têm coragem de falar é um ponto principal do livro. Não sei se tem gente que se incomoda e não tem coragem de falar comigo, mas é um ponto fundamental do livro. O Rafa, você viu aqui que o João está querendo ser escritor também. O que você diria para ele? Que conselho você daria para ele? É muito bom a gente escrever um livro porque a gente sente, não sente? Para expressar o que você está sentindo lá dentro, é isso? Para expressar, é isso. Para mim, no meu caso, desenhar foi uma técnica de comunicação. Escrever um livro é uma arte. Escrever um livro é uma arte também, para a gente expressar uma comunicação. Utilizar uma arte para a gente se comunicar. Uma boa forma de a gente expressar o que a gente tem para falar. Luiz Fernando, os capítulos do seu livro são títulos de música. Por que você escolheu fazer assim? Eu gosto muito de música, trabalho com isso, escrevo sobre música, e eu sempre achei que o livro ia ser fragmentado, quer dizer, que os capítulos não iam... Porque não é uma história com começo, meio e fim, até porque não tem fim ainda, né? Sempre imaginei capítulos um pouco independentes entre si. E quando eu fui pensando nesses capítulos, fui automaticamente, naturalmente, encaixando em títulos de música. Era uma maneira de eu, como se estivesse botando em gavetas, assim, ó, essa é a gaveta com essa música e tal. E achei que era uma boa divisão e quase que espontânea para mim, porque realmente eu penso muito em música. E eu acho que cria também um elo de identificação, as pessoas conhecem as músicas, ficam pensando, fazendo uma associação. Tentando entender o porquê, né? Exatamente, acho que fica um pouco mais prazeroso para quem está lendo essa separação. Luiz Fernando, o seu livro em particular, ele não fala só sobre o autismo, mas fala sobre questões da vida de todos nós, separações, desilusões. Isso para você foi difícil, foi preciso coragem ou funcionou como uma espécie de terapia? É sempre difícil se expor dessa maneira, expor o próprio filho também dessa maneira, é um desafio. Foi terapêutico, mas na verdade eu já tinha curado algumas dessas feridas com o tempo, então pude escrever também já sem estar sentindo tanta dor por algumas das coisas que aconteceram. Mas sempre é uma maneira, claro, de acabar de fechar as feridas, e é uma maneira também de dividir com as pessoas coisas, como você disse, estão na vida de todo mundo, né? Quer dizer, a gente não vive num mundo fechado no qual entrou uma criança autista. Tudo faz parte de uma mesma existência, então achei importante botar isso na história. A Rafaela falou uma coisa muito importante aqui, que é a expressão através da arte. De que maneira vocês acham que estão contribuindo para difundir, né, conhecimento sobre o autismo através da arte de vocês? Eu penso, Juliana, que é fundamental, né, cada um de nós, né, trazer conhecimentos sobre o autismo para a sociedade, porque primeiro que é um tema ainda hoje pouco divulgado, pouco difundido, né? Lógico que já evoluiu muito através do tempo, já se fala muito sobre autismo hoje em dia, muito mais do que se falava no passado. Mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem a respeito, ou outras pessoas que conhecem muito pouco, parcialmente, né, sobre o tema. Então, é preciso ainda haver conscientização, temas como o livro do Luiz Fernando, o meu, que são um livro de um pai, um livro de uma mãe,
são obras fundamentais, né? E ainda mais que, por exemplo, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico do João, que eu fui procurar livros sobre autismo, não sei como foi o caso do Luiz Fernando, né? Eu só achei livros técnicos a respeito do autismo, né? E eu sentia falta de livros, assim, livros de pais, né? Livros mais que trouxessem alguma coisa diferente. Então, eu acho que são obras que contribuem de uma forma diferente, que trazem um olhar diferente para a sociedade. Não que, de forma alguma, livros técnicos não possam. Claro, tem que existir, é fundamental. Todo tipo de obra contribui. Eu acho que são contribuições diferentes. Uma obra não exclui a outra. Eu acho que são visões diferentes que se complementam entre si. Esse olhar da mãe, o olhar do pai, o olhar da Rafaela. Então, acho que todos esses olhares são super válidos, acrescentam, acho que enriquece a sociedade. Esse debate, ele torna mais rico. Acho que a sociedade só tem a ganhar. Luiz Fernando, você conseguiu separar no seu livro o jornalista do pai? Como foi isso? Não muito, porque até escrevendo eu acabo sendo jornalista, mas não é um livro de reportagem, então nesse sentido sim, quer dizer, tem um pouco de informação sobre autismo, mas não tentei no momento fazer uma reportagem. Esses livros são importantes, eu acho que para informar, mas também muito para sensibilizar as pessoas, né? Para pessoas saberem um pouco como são essas diferenças. E também porque a inclusão, essa acolhida, não é um favor das pessoas, não é um favor da sociedade. Quer dizer, a gente se torna uma pessoa melhor quando entende essa diferença, né? Então, a gente está evoluindo, eu acho, no Brasil, no mundo, para parar de entender essas coisas como favor. Acho que a gente está engateando, mas estamos melhorando. Perfeito. Como vocês veem a Rafaela, que está aqui com a gente, sendo uma autora e estando dentro do espectro do autismo? Nossa, eu acho fantástico, eu acho inspirador. É um motivo de orgulho, né? Inspiração para todos nós, fonte de esperança, né? De mostrar para a sociedade, né? A capacidade, né? Que muitas pessoas do espectro têm de se encaixar no mercado de trabalho. Eu acho que isso prova o quanto muitas pessoas com autismo são capazes, né? Desmistifica essa questão e serve de esperança, né, para muitas e muitas e muitas famílias. Eu acho que a Rafaela está de parabéns. Obrigada. Né? Gostaria que ela soubesse que eu sou fã dela, eu tenho o livro dela, né, e que eu incentivo ela a continuar nesse caminho, né, E você já mostrou o trajeto. livro dela para o seu filho? Já mostrei. Já contou para ele que ela está dentro do espectro do autismo? Não, ainda não. Seria bacana, né? É. O que você acha, Luiz Fernando? Eu acho ótimo. O ideal é que a gente escreva menos sobre nossos filhos e eles escrevam mais sobre eles mesmos, e produzam Genial. e façam coisas. Tomara que isso Que aconteça eles muito assumam essa caneta. mais. Sejam eles os criadores. Que falem sobre isso, né? O objetivo do livro é esse, é inspirar os autistas para poderem se destacarem no mundo da arte. Perfeito. Gente, eu adorei esse papo e eu vou continuar acompanhando, porque é muito interessante a gente saber dessas histórias e realmente se inspirar. Desculpa. E também eles poderem também participarem também participarem das atividades artísticas. Super legal. Eu gostaria que cada um de vocês contasse para mim um momento marcante que viveram vocês com seus filhos e, Rafaela, você com seus pais. Então, esse ano, né, depois que o João Pedro teve consciência que ele tinha autismo, nós apresentamos para ele uma série chamada Atypical, que é uma série que narra as aventuras e desventuras de um adolescente com 18 anos que ele tem autismo, ele está no espectro. E ele quer conseguir uma namorada e vive todo esse cotidiano do adolescente, está vivendo a busca da autonomia. E é bem interessante. Só que a gente fez algumas edições, tem várias partes que ainda não são apropriadas para a idade do João, enfim. E em determinado momento, a terapeuta diz para esse personagem que ele pode conseguir uma namorada, que ele pode vir a se casar. E a mãe desse personagem fica muito angustiada com aquilo, porque ela se defronta com aquela realidade, ela, apesar de estimulá-lo a ter autonomia, ela fica chocada com aquilo. E ela vai até o consultório da terapeuta e ela fala para a terapeuta, ele está ótimo do jeito que ele está. Eu não quero que ele
que ele se case. Ele já tem problemas suficientes, ele já é difícil para ele se relacionar com as pessoas da idade dele. Tire essas minhocas da cabeça dele, pare de incentivá-lo com isso. E a terapeuta fala para ele, olha, para a mãe, ele pode ter uma família, ele só precisa ser treinado para isso. E a mãe se descontrola com aquilo. E a gente estava assistindo, eu muito angustiada com as angústias da mãe. Como seria a reação dele? E ele olhou e ele deu um berro e ele olhou para mim, a terapeuta que estava conduzindo essa sessão, que a gente estava assistindo junto com a terapeuta dele, precisou pausar e ele falou assim, mamãe, você também não quer que eu case? Eu não quero ser sozinho para sempre. Aquilo foi muito forte para mim. Meus olhos encheram de água porque eu estava me reconhecendo nas angústias daquela mãe. Então, assim, eu percebi que ele tem planos para a vida dele. Que legal, né? Então, assim, foi forte, né? E as rédeas da vida dele estão na mão dele, né? De uma certa forma, assim, aquela coisa assim, poxa, será que ele vai ter autonomia? Será que, né? Ele tem planos para a vida dele. Então, aquilo foi muito forte e, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque ele projeta, ele faz planos, ele tem sonhos do futuro dele. Então, para mim, foi um avanço, foi uma conquista perceber que ele sonha, né? E muitas vezes a gente minimiza, né, os sonhos dos nossos filhos. A gente fala assim, poxa, não, ele não está sonhando, ele está sonhando. Ele está pensando num futuro para ele. Então, aquilo foi muito marcante para mim. Que história bacana. Eu me emocionei. E, de novo, olha aí a arte ajudando na nossa vida. Sim. Você, Luiz Fernando? Quando o Henrique está no Brasil, com a mãe fica no exterior, eu fico sendo quase que a única referência dele. Isso traz, óbvio, dificuldades, mas traz também alegrias. Quando ele está na escola ou está em casa e eu estou trabalhando, eu sei que ele fica perguntando, papai chegou, papai chegou, papai chegou. Aí quando eu chego, ele abre logo um sorriso, né? Isso não impede que a gente tenha alguns problemas de relacionamento. Mas esse momento do papai chegou e do momento que ele me vê é sempre reconfortante. É diário, mas é emocionante a cada dia, né? Renova a esperança a cada dia. Que bacana. Você, Rafaela? Bom, às vezes temos momentos de dificuldade de relacionar e outras coisas. A comunicação resolve, dá tudo certo, no final das contas. Você conversa, então, muito com a sua mãe? Às vezes, mas às vezes converso com a mãe. Eu pegava... quando eu escrevo histórias em quadrinhos, eu também mostrava para os meus pais se a escrita está certa ou está errada, se algumas ideias. É que às vezes pode ter dificuldade no início, mas com uma ajudinha, conversando, comunicando-se, torna-se a vida muito fácil com a comunicação. O momento feliz é conversando com eles, expressando como me sinto. É isso. Esse nosso papo está ótimo. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, contar mais alguma... que a gente deixou de contar algum capítulo aí dessa história. Montamos um site do Imaginanime, que no site www.imaginanime.com.br é um site onde você pode comprar um livro. Então, gente, o nosso papo está ótimo, mas a gente vai finalizar agora. E eu queria que vocês deixassem aqui o contato para quem quiser adquirir os respectivos livros. Você, Denise? Então, pode comprar pelo site da editora Reflexão e nas livrarias. O meu Menino Vadio está nas livrarias e também o site da editora Intrínseca. Intrínseca. Legal. Você, Rafaela? Tem um site do imaginanime.com.br onde você pode comprar o livro. Legal, bacana. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi um bate-papo super enriquecedor. Parabéns a todos vocês como autores. A gente vai continuar acompanhando, hein? Muito obrigada. E o programa de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau!